Olá, criptomaníacos! E não é que a queda se intensificou para o Bitcoin? Será que desligaram o disjuntor do BTC? Eu já não aguento mais esse cenário com luz vermelha. Virou padrão. Já virou aqui parte do cenário. Luz vermelha. Eu não gosto de morar nessa casa da luz vermelha. Precisamos mudar isso. Mas será que é possível? Será que não estamos agora naquela correção de início de bear market? Precisamos analisar todo o contexto no vídeo de hoje. Afinal, o BTC perdeu a média de 7 semanas que eu falei para vocês no vídeo anterior, né? Posicionado aqui logo acima dos 115 mil dólares e agora o BTC, como vocês estão vendo, está em 114 e chegou a bater em 112. E vemos aqui uma coincidência da média de 21 semanas, a linha roxa se aproximando desta linha que eu falei para vocês que seria o suporte, nos 109 mil dólares. Então, daqui a pouco, as duas linhas vão se cruzar, servindo como um imã, atraindo o preço para essa região. Será que isso vai acontecer ou a queda acabou? É importante entender onde parou essa queda e começou essa pequena recuperação que estamos vendo. Olhem para o gráfico diário. O gráfico diário vai deixar evidente para vocês qual foi o ponto de virada, de fim desta queda. Notem que temos uma linha tracejada que vocês já conhecem nesse gráfico. Essa linha tracejada é o topo para o BTC dentro da bandeira de alta. E eu falei para vocês, ela serviu como suporte aqui atrás, né? O Bitcoin, após romper essa linha, foi lá em cima e fez um reteste na linha como suporte aqui no dia 2 de agosto. A partir dali, ele disparou para uma nova alta histórica. E nesta queda, ele retorna exatamente para a mesma linha, parando ali nos 112.380 dólares, uma queda de praticamente 10%. Esse suporte é tão relevante que eu usei ele para estimar a queda da Ethereum, a correção da Ethereum quando ele estava lá no topo, né? Eu falei para vocês, o Bitcoin rompeu esta linha, rompeu a linha tracejada e voltou para testá-la. A Ethereum não. Está aqui o gráfico da Ethereum, a linha tracejada marca o ponto mais alto dentro da bandeira de alta, acontece o rompimento para Ethereum e assim como no Bitcoin, uma disparada de preço até um topo. A partir dali, vocês notem que a Ethereum perde a média de 7 dias e para na média de 21 dias, exatamente aqui ó, em 4.060 dólares. Há uma distância de somente 100 e poucos dólares da linha tracejada, tá? Que eu falei para vocês que é o normal vir testar. Então ela pode vir testar aqui os 3.941, mas a distância já é irrisória. Estamos falando aqui que a Ethereum veio para este patamar. Por enquanto, segurando nesta linha vermelha na média de 21 dias, que o BTC já perdeu. Tá vendo? O BTC perdeu tanto a linha amarela, média de 7, quanto a linha vermelha, a média de 21, e por isso veio tocar no suporte, né? Exatamente no nosso suporte da linha tracejada. E a partir dali, ele voltou a subir, como vocês podem ver aqui no resumo da Quant Fury, né? Mínima do dia 112.380, máxima do dia 114.470. Aproveitando que eu estou mostrando aqui os recursos da Quant Fury, todo mundo me pergunta o que é poder de trading. Poder de trading é a sua capacidade de alavancar dentro da Quant Fury. Por exemplo, eu só tenho 5 mil dólares para operar aqui na Quant Fury, tá? Mas eu tenho disponível 40 mil dólares. O que estiver acima dos meus 5 mil dólares, então dos 5 mil aos 40 mil, eu estaria alavancando, tá? Entrando com dinheiro emprestado, um dinheiro que não é meu. Porque aí, se o preço for na direção que eu estou achando que vai, eu multiplico os meus ganhos. Agora, cuidado, se for na direção contrária, você perde muito mais rápido do que operando somente com seu dinheiro. Então, atenção. Enfim, essa foi uma queda de 10% e eu sei que isso dói. Dói, né? Você sente aquela dorzinha no peito, mas saibam que essa dor, ela é 5% da dor que você tem num bear market, quando o preço não para de cair. Ele não para em 10%, ele não para em 20%. Ele vai caindo e você não sabe o que fazer. E a minha função aqui é evitar que você cometa esse erro. Por isso, eu vou te contar hoje uma história para que você não cometa a mesma... Tem várias crianças me assistindo, descobri isso recentemente, né? Então, para que você não cometa a mesma cagadinha. Eu entrei no mercado no ciclo de 2016. E o que eu fiz ao entrar no mercado? Assim como todo mundo, eu falei, por que vou ficar só focado em BTC, se existem milhares de criptomoedas super legais para eu investir, e aí eu investi em mais de 200 criptomoedas naquela época.
Inclusive, quem é das antigas conhece a minha história com a Nano, né? Na época se chamava Roblox, hoje em dia se chama Nano, e eu investi uma grana considerável para mim na época nessa criptomoeda. Ela multiplicou de preço absurdamente, bateu lá R$ 500 mil, que para mim era muito dinheiro na época, e eu fiz o quê? Não vendi, acabei perdendo quase tudo, e não só nela, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tinha lá 200 criptomoedas, quando entrou em bear market, todas começaram a cair, eu não conseguia gerenciar 200 criptomoedas, não conseguia acompanhar isso, várias foram até delistadas, né? Removidas das exchanges, eu nem sabia disso. Quando fui ver, perdi uma grana absurda. E foi a partir disso que eu aprendi com os erros e pensei, eu preciso me concentrar muito mais no Bitcoin enquanto eu estou aprendendo. Não adianta eu atirar para todos os lados, porque eu vou errar quase todos os tiros. Então, mantenha a estabilidade do Bitcoin, mantenha o Bitcoin, que é um ativo muito mais estável do que as altcoins, enquanto eu vou aprendendo. E a grande virada veio no ciclo de 2020, quando eu montei a minha estratégia. Ela consistia basicamente de 4 pilares. Eu tenho a minha base, e ela é BTC. Eu tinha ali um percentual para oportunidade de mercado, um percentual para reserva, para que eu pudesse aproveitar as quedas de preço como essa que a gente está vendo agora, de 10%, e um pequeno percentual para apostas. E pouco a pouco eu fui fazendo ajuste nesses pilares, mais para cá, menos para cá, ajusta aqui, ajusta ali, para deixar o mais ajustado possível naquilo que trazia resultado para mim. E o problema para mim sempre foi como comunicar a minha estratégia para todo mundo. Porque eu tenho uma forma de falar aqui no YouTube, uma forma de falar no Instagram, uma forma de falar no Twitter, uma forma de falar com os clientes lá do Nação Criptomaníacos. Então, são coisas diferentes. As pessoas entendem de forma diferente o que eu quero falar. Tem vídeo curto, vídeo longo. E o resultado de todo esse trabalho, a forma que eu encontrei de traduzir isso para vocês muito mais facilmente, foi com a criação do Raio-X de Portfólio. Uma ferramenta gratuita que faz em minutos o que eu demorei anos para conseguir desenvolver. Ela simplesmente te dá uma nota de saúde para a tua carteira. No caso aqui do exemplo, né, 85. Então, ela analisa os ativos que você possui, está aqui o percentual de cada um, te dá uma nota para a carteira e mostra onde você está balanceado e onde você está desbalanceado, precisando fazer alterações. Por exemplo, sobrepeso no Bitcoin, subpeso em reserva, em USDT. Então você faz os ajustes para ficar o mais próximo possível dessa estratégia que eu considero vencedora. Daí, quando tivermos uma correção como essa de 10%, ou pior, lá no bear market caindo 50%, você não está de mãos atadas. Nossa, não tenho reserva para comprar Bitcoin na baixa. Nossa, estou muito alocado em altcoin, perdi muito mais dinheiro do que se estivesse em Bitcoin. Não, você vai estar ajustadinho para evitar esse tipo de problema. Ah, Guilherme, mas eu não quero colocar os meus dados aí, as moedinhas que eu possuo. Vai que você envia isso para a Receita Federal. Meu filho, eu não sou uma exchange. Eu não tenho informação de se os dados que você está colocando aqui são verdadeiros ou não, isso nem me importa. Você pode estar só fazendo uma simulação e ninguém tem como comprovar, ao contrário de uma exchange onde você coloca os seus ativos lá dentro. Então eu espero que essa ferramenta ajude vocês, ela é de graça, tá? Ela é gratuita, espero mantê-la assim pelo tempo que for possível e o link está aqui embaixo na descrição, faça bom proveito. Mas eu sei que a dúvida de vocês é se o BTC atingiu o topo desse ciclo e já está entrando em bear market. Para analisar isso, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é essa aqui, Bitcoin Social Media Sentiment, ou seja, sentimento das redes sociais ligadas ao Bitcoin. Então você tem aqui a análise de sentimento no YouTube, no Twitter, em todas as redes sociais, e isso é traduzido num gráfico. Que gráfico é esse? É esta linha vermelha. A linha azul é o preço do BTC. Estamos vendo aqui o Bitcoin ainda no seu topo histórico, né? Na região de topo histórico, enquanto esta linha vermelha está na sua mínima histórica, nos mesmos níveis que encontramos lá no bear market de 2018. Inacreditável, porque nós não temos topo de mercado com sentimento de medo. Topo de mercado, o sentimento é de euforia. Então, vocês vão ver aqui, topo de mercado do ciclo anterior, lá em 2021. Onde é que está a linha vermelha? Lá no topo. Euforia total, festa total, e aí é topo de mercado. Topo de mercado lá no ciclo antes desse, dezembro de 2017. Olha onde está a linha vermelha. Também no topo, euforia total. Onde estamos agora? Topo de mercado no preço, mas olha aqui o sentimento. Fundo do poço. Pessoas com medo.
essa não é a configuração de topo de ciclo, muito pelo contrário. Isso aqui tem cara de correção de preço, como aconteceu nessas duas vezes anteriores aqui em 2024. Estão vendo? Ó, atingimos um topo local aqui, um topo histórico na época, e também tínhamos aqui embaixo esse gráfico vermelho apontando mínimas históricas. Então, o pessoal estava com medo e não era topo de ciclo, tanto que o preço subiu e bateu uma nova alta histórica. A mesma coisa acontece nesse momento. Mas será que ainda temos mais queda a partir daqui, saindo da região aí de 114, 112, caindo lá para os 109 ou até para 100 mil dólares? Bom, para analisar isso, vamos abrir o RSI. Será que estamos sobrecomprados, sobrevendidos? Quando analisamos o gráfico de RSI, estão vendo o preço do BTC aqui em cima e o RSI, a linha roxa aqui embaixo. Notamos que o RSI atingiu a mesma zona de sobrevenda dos fundos anteriores. Estão vendo? As setas verdes aqui no gráfico de preço mostram os fundos locais para o BTC. E em todos eles, o RSI atingiu a mesma região que, é a região atual. Isso indica para a gente que não, pessoal. Não devemos ver mais quedas, tá? A região de 112 parece ser a região aqui já de sobrevenda, ou seja, já atingiu um limite. É possível ter mais queda? Sim, é possível ter um pouco mais de queda, sim, mas não é provável. Até porque, como notamos por esta mancha rosa das quedas aqui ao longo desse ciclo, nós estamos aqui na média das quedas, né? Nota que a maior parte das quedas para até esta linha roxa, que é a posição atual que a gente está. Elas caem ao redor aqui de 8% a 10%, que é o que a gente está vendo nesse momento. Poucas quedas se aprofundam além desta linha roxa. Aconteceu uma aqui no final de 2024, aconteceu outra aqui no início de 2025, só isso. O resto todo ficou acima desta linha roxa. Não só isso, mas também vemos aqui o preço, né, a queda de preço se aproximando desta linha contínua azul clarinha, que é o preço realizado para os short-term holders, ou seja, holders de curto prazo, aqueles compradores de curto prazo. E ela também funciona muito bem como suporte ao longo de todo o ciclo. Estão vendo? Olha a linha preta de preço parando sempre sobre a linha azul claro. Por quê? É o ponto, né, é o preço médio dos compradores de curto prazo. E eles não vendem abaixo disso. Eles não querem ter prejuízo. Então, quando se aproxima dessa linha, como vocês podem ver aqui, está em 107 mil dólares, a queda cessa. Como referência, a linha tracejada azul, que é a média de 111 dias, está em 109 mil dólares. Portanto, essa região entre 107 e 112 é uma região de suporte. É uma região interessante para que o preço se estabilize, né? Encontre um fundo e volte a subir, como está acontecendo, né? Parou em 112 e já estamos em 114. Ainda na zona de risco, mas mostrando que esse suporte ele tende a segurar. O preço caiu do topo e olha só onde ele vem encontrando aqui força compradora, né? A maior força compradora está exatamente nessa região que eu falei para vocês, né? Entre 109 e 112 mil dólares, tá? Chega nessa região aqui, começa a subir porque tem gente para comprar BTC. E não é só na sua carteira que o Bitcoin traz essa estabilidade, essa tranquilidade. Países também começam a observar que o Bitcoin pode ser uma moeda interessante para reserva, incluindo o país que vocês conhecem muito bem, chamado Brasil. Para quem não sabe, hoje tivemos aqui uma reunião extraordinária para discutir a reserva estratégica soberana de Bitcoins para o Brasil. Isso na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Inclusive tem a participação do meu amigo Diego Collin, Head de Estratégia Bitcoin da Melius, uma empresa brasileira que possui BTC. Então aconteceu essa reunião aqui, essa audiência pública para discutir o tema. Na minha visão, ainda é cedo, não acho que isso vai dar em nada, mas já é um primeiro passo. E talvez um passo que comece a ser cada vez enxergado como uma saída para o Brasil, que está entrando numa guerra complicada, né? Uma guerra política, uma guerra econômica, logo com quem? Logo com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Isso pode gerar problemas, como vem gerando, né, para diversos políticos, diversos ministros e para todos os brasileiros. Então, é ministro que não pode mais usar conta bancária, não pode usar cartão de crédito, não pode usar moeda, e o cara pode se dar conta de que, opa, talvez não seja bom a gente ficar dependendo aí da boa vontade de outros países para poder usar a conta bancária, para poder usar a moeda dele. A gente deva usar uma moeda que é descentralizada, que é trustless, não depende de confiança em terceiros.
e o nome dessa moeda é Bitcoin. Isso favorece a aprovação dessa proposta de reserva estratégica de Bitcoin, já que a qualquer momento bancos podem sair do país, empresas podem sair do país, porque está uma briga. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos do Brasil. Mas o banco vai fazer o quê? Ou ele não aplica as sanções internacionais e aí para de poder trabalhar nos Estados Unidos e outros mercados, ou ele aplica e aí é expulso do Brasil. E o cara fica nesse cabo de guerra e ele vai ter que tomar uma decisão. E a decisão que me parece natural é tipo assim, pô, Brasil, foi mal, gosto muito de você, mas entre você e o resto do mundo, eu vou pro resto do mundo, e aí vão saindo daqui, e a gente vai ficando com menos e menos opções, e aí o Bitcoin começa a se tornar cada vez uma opção mais interessante. E não é interessante somente por proteger os parasitas de ataques externos, e sim porque pode gerar uma valorização para a nossa reserva. A nossa reserva, ao invés dela ser diluída pela impressão de moeda de um outro país, Estados Unidos gera inflação, imprime moeda e a gente paga a conta, ao invés disso acontecer, não, a gente ganha dinheiro quando um outro país gera inflação, quando o outro país aumenta a liquidez. Como que isso funciona? Para explicar, vou usar aqui a matéria da Infomoney, que saiu hoje, tá? Juros caem, Bitcoin sobe? Como o Fed, Banco Central Americano, dita o ritmo da maior criptomoeda do mundo. E aqui eles contam uma história bem interessante desde os primórdios do Bitcoin. A primeira transação do BTC foi realizada em janeiro de 2009, quando o mundo ainda lidava com os efeitos da crise do subprime. Daquele ano até meados de 2016, os juros nos Estados Unidos ficaram na faixa de 0%, sem taxa de juros. Esse ambiente de liquidez abundante e dinheiro barato foi um dos motivos para a ascensão da criptomoeda. Estão falando o quê? Não ter juros incentivou o investimento em capital de risco. Já que não estão pagando nada na renda fixa, é 0% de taxa de juros, precisamos buscar risco, precisamos ir para o risco para ganhar alguma coisa. E aí o pessoal fala, tá, tem um negócio de Bitcoin aqui, vou botar um pouquinho, isso ajudou o Bitcoin a crescer. Agora, entre 2016 e 2019, mesmo com a alta gradual dos juros, que chegaram aos 2,5%, o Bitcoin ainda sustentou valorização, embora com volatilidade. Portanto, nessa janela, 2016, 2017, o juro subindo pouco a pouco não tinha grande impacto, não impedia o Bitcoin de subir. Já para o final dessa janela, 2018, 2019, já estava um juros lá para 2,5% e começou a dificultar a subida do Bitcoin. Então a queda vem também com a subida da taxa de juros. Mas em 2020 temos a pandemia de coronavírus, o Banco Central dos Estados Unidos volta a cortar juros para a faixa dos 0%. O que acontece com o Bitcoin? Ele dispara de novo, agora dos 5 mil dólares para mais de 60 mil dólares. Novamente, baixa a taxa de juros, BTC dispara. Liquidez está completamente relacionada ao Bitcoin. Aumento de liquidez gera aumento de preço no BTC. É isso que a matéria está provando para vocês. Daí chegamos em março de 2022 e o Fed inicia um ciclo agressivo de alta, levando os juros a 5,5% em julho de 2023. Aí sim, uma taxa de juros muito alta para os padrões americanos. O aperto monetário esfriou o apetite por risco e pressionou diretamente o preço do Bitcoin, que despencou de quase 60 mil dólares para a faixa de 20 mil dólares, comprovando novamente essa ligação entre liquidez e BTC. Daí o Felipe Mendes, que participou da análise dessa matéria e que é CEO da Outside, primeira consultoria cripto do Brasil e uma spin-off da Criptomaníacos, com muito orgulho, né? Eu faço parte do conselho da Outside, vou até colocar aqui a foto do Felipe comigo. A gente está aí no escritório, no futuro escritório da Outside, que vai ser de frente para o mar, tá? Futuramente a gente mostra, a gente fala para vocês, mas vai ser um grande escritório de consultoria cripto aqui no Brasil. Mas enfim, ele explicou que os juros criam a lógica do custo de oportunidade. Quando o Banco Central Americano direciona um aumento da taxa de juros, os investimentos de renda fixa atrelados ao dólar se tornam mais atraentes. Então, quer dizer, é claro, se tem mais juros, você bota o dinheiro no banco e ganha lá 5% ao ano e está ótimo. Portanto, você sai da renda variável, sai do mercado de risco. Quando a gente tem uma queda na taxa de juros, aí é o caminho contrário. Você é obrigado a tirar do banco e procurar investimentos alternativos. É Bitcoin, é criptomoedas, são ações, enfim. Então, num ambiente onde a tendência a partir de agora, a partir do final desse ano e o ano que vem, serem cortes contínuos na taxa de juros, a tendência é que o Bitcoin ganhe valor. Aumento de liquidez no mercado, valorização do Bitcoin. E isso seria positivo
para os países que colocam o Bitcoin em reserva. Quem sabe o nosso Brasil finalmente não faz alguma coisa certa. Duvido, tá? O Brasil não é um país ali que toma a frente das coisas, né? Ele segue, ele somente cola a prova do amiguinho mais inteligente. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.